Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei e hoje nós estamos com o nosso quadro Porção Diária e neste dia, nesta sexta-feira, nós vamos falar a respeito de jejum. O nosso texto base de hoje é Mateus 6, no verso 16 ao 18, que diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui nós aprendemos uma grande lição a respeito do jejum. Mas a primeira lição que eu quero falar a respeito de jejum é: você tem jejuado? Você sabe o que é o jejum? Você sabe a importância do jejum? Porque hoje na nossa vida cristã se tem esquecido esse tripé: a oração, o jejum e a leitura da palavra. E o jejum é uma das bases importantíssimas para vencermos o maligno. A palavra diz que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Não é isso, pastor? Sim. Jejum. Você sabe o que é jejum? Você já ouviu essa palavra, jejum? Você tem se utilizado dessa disciplina? Como o pastor Wagner bem disse, esse tripé, essas três disciplinas tão importantes na vida cristã, o jejum, a oração e a Bíblia, talvez o jejum seja das disciplinas que mais estão em desuso em nossos dias. O jejum é uma prática milenar. O jejum é uma prática do povo de Deus desde o início. Mas será que tem sido uma marca em nossa geração? Existe uma frase que quando as pessoas dizem, até acham engraçado, diz assim: crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma beleza. E a gente acha engraçado, muitos brincam, riem disso, mas o grande problema é que muitos crentes têm sido marcados por comer demais. E aí se esquecem inclusive de um pecado que é pecado, que se chama glutonaria. Será que ao invés de sermos marcados por comer demais, não deveríamos ser marcados por alguém que jejua? Por alguém que se abstém? Por alguém que abre mão de alimentos por conta do Senhor? Aliás, vamos pensar uma coisa: jejum não é dieta. Muitos deixam de comer alguns alimentos, muitos deixam de fazer algumas coisas e dizem: eu estou jejuando. Mas na verdade, jejum, queridos, é muito mais do que se abster de alimentos. Jejum, como bem disse John Piper, jejum é fome de Deus, é fome do alimento do céu. Então hoje nós somos desafiados, já agora nesse início, do final de semana, entrando no final de semana, onde nós comemos tanto às vezes, onde nós vamos para tantos lugares, pensamos em comer, somos desafiados hoje a sermos disciplinados na prática do jejum. A abstenção do alimento físico para a obtenção do alimento espiritual. Então você precisa ter uma prática de jejum, porque quando você jejua, você mortifica a sua carne, para que você possa receber algo profundo do Espírito. Então muitas vezes nós estamos até passando por dificuldades, por lutas, por empecilhos, por até mesmo influências demoníacas, porque falta na nossa vida posicionamento de jejum. Nós vemos em toda a Bíblia homens relevantes, homens posicionados que jejuaram, porque o jejum foi uma chave para abrir muitas portas na vida desses homens. Verdade. A Bíblia fala que esse tempo, desde o tempo bíblico, o ventre, ele é um Deus. Você já parou para pensar, você já reparou nisso, que quantos, quando ficam com fome, ficam nervosos, ficam estressados, não se concentram? Por quê? Porque a fome, a vontade de comer, ela domina a nossa vida. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo o seguinte: assim como eu consigo dominar essa força tão grande que é a fome, quando eu jejuo eu estou dizendo, eu também consigo dominar as minhas paixões. Eu também consigo dominar os meus desejos mais pecaminosos. Então o jejum, queridos, ele é importante porque ele nos ajuda a disciplinar a nós mesmos. Ele nos ajuda a exercermos algo, fruto do Espírito, que é o quê? É o domínio próprio. Então o jejum, ele é uma disciplina tão importante que infelizmente caiu em desuso, mas hoje todos nós estamos sendo desafiados a jejuar, a abrir mão
dos nossos desejos, das nossas vontades e buscar não o alimento dessa terra, mas nos alimentarmos principalmente do pão vivo que desceu do céu. Nos alimentarmos de Jesus, nos alimentarmos do pão da vida. Então hoje, que em nome de Jesus, nós possamos dizer não muitas vezes para os nossos desejos, dizer não para a nossa carne, que está dizendo, coma mais, se alimente mais. E hoje possamos dizer, não, eu vou abrir mão das coisas desta terra, porque eu quero me alimentar do maná do céu, eu quero me alimentar do pão vivo que desceu do céu. E aí fica para você esse pensamento. Você está jejuando? Como anda a sua vida de jejum? Pastor, mas eu tenho dificuldade para jejuar. Talvez essa seja a sua inquietação nesse momento. Eu quero te dizer, comece com um jejum, um período curto e vá aumentando. Geralmente eu oriento as pessoas a fazerem o seguinte, comece com um jejum em dias alternados. Faça um dia de jejum e outro não. E aí você vai aumentando as horas de jejum, à medida que você vai se adequando e se acostumando àquele período. E assim você vai aumentando a sua vida de jejum, a sua vida de santificação, e você vai crescer dentro desse tripé chamado jejum, né, que faz parte desse tripé cristão que é o jejum. Você estará crescendo em fé, crescendo em maturidade e crescendo principalmente em autoridade diante do mundo espiritual. Verdade. Não jejue para obter favores. Muitos fazem isso. Eu vou jejuar para obter um favor. Na verdade, a maior graça que nós alcançamos ao jejuar é sermos transformados, é nos tornarmos semelhantes a Jesus, é alcançarmos essa autoridade. Então, na verdade, não é para você, eu vou jejuar porque eu quero ter um carro novo. Eu vou jejuar para ter uma namorada, para ter uma esposa. Eu vou jejuar. Não. O jejum, na verdade, ele nos transforma. Quando, na verdade, nós oramos, alguém disse, nós não mudamos a Deus. Quando eu oro, sou eu que sou transformado. E quando eu jejuo, eu também sou transformado. Então, que nesse dia, já entrando nesse final de semana, quem sabe esse final de semana mesmo você pode jejuar? Hoje nós somos desafiados a jejuar, a buscar mais de Deus. Então, lembre-se, jejum é fome de Deus. Que Deus levante uma geração que tenha fome e sede, não das coisas deste mundo. A palavra do Senhor diz que o Senhor chegaria um dia onde o Senhor levantaria pessoas que teriam fome, não das coisas dessa vida, não de pão, não sede de água, mas fome e sede das palavras do Senhor. Que hoje nós possamos nos alimentar do Senhor, possamos ter fome e sede de Deus. E eu quero aproveitar a frase do pastor Davi e te desafiar neste final de semana a dedicar um desses dias a jejuar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Fique na paz e até mais.